Olá, tudo bem? Boa tarde. 17 horas e 45 minutos, 15 minutos para as 6 horas da tarde. A gente atualiza agora as últimas notícias do Brasil e do mundo neste sábado, 24 de janeiro. Manifestantes voltaram às ruas de Minneapolis depois que um homem foi baleado e morto por agentes federais. O Departamento de Segurança Interna informou que a vítima estava armada e que o agente disparou em legítima defesa. A Mariana Janjacomo tem os detalhes ao vivo de Washington. A polícia de Minneapolis afirma que o homem morto por um agente da imigração tinha 37 anos de idade, era americano e morava na cidade. O prefeito Jacob Frey pediu para que Donald Trump tire as forças da imigração de lá. Foram 3 mil agentes enviados pelo governo federal. O número aumentou desde que começaram os protestos, depois da morte de Renee Good, que também tinha 37 anos de idade e morreu depois de ter sido atingida por um tiro disparado por um agente da imigração. E assim como naquele caso, agora também o governo federal defende a atitude do agente que disparou contra esse homem, afirmando que o homem estava armado, tentou atacar agentes da imigração e então o agente agiu em legítima defesa ao tentar atirar contra ele. A polícia de Minneapolis confirmou que esse homem tinha, sim, a licença necessária para andar com a arma que é exigida na cidade. Os protestos continuam, às vezes tendo confrontos, sim, entre manifestantes e as autoridades locais, e o clima se torna cada vez mais tenso na cidade, que também foi palco de protestos em 2020, depois da morte de George Floyd. Agora, mais uma vez, manifestantes tomam as ruas de Minneapolis, dessa vez protestando contra as operações dos agentes de imigração, que se tornaram cada vez mais frequentes por lá. De Washington, Mariana Janjacomo. E o presidente americano Donald Trump ameaçou hoje impor uma tarifa de 100% ao Canadá se o país fechar um acordo comercial com a China. Em uma publicação nas redes sociais, o americano afirmou que a China destruiria completamente o país. Durante uma visita recente à China, o primeiro-ministro canadense Mark Carney chamou a China de parceiro confiável e previsível. No Fórum Econômico Mundial de Davos, o premier incentivou líderes europeus a buscarem investimentos chineses. Na quinta-feira, Trump retirou o convite para que o Canadá se juntasse ao Conselho de Paz, criado para resolver conflitos globais. O presidente Lula criticou o Conselho de Paz que foi criado pelos Estados Unidos. Lula avalia que o líder americano Donald Trump está tentando elaborar uma nova ONU. A carta da ONU está sendo rasgada. E ao invés da gente corrigir a ONU, que a gente reivindica desde que eu fui presidente em 2003, reforma da ONU, com a entrada de novos países, com a entrada de México, do Brasil, de país africano, o que está acontecendo? O presidente Trump está fazendo uma proposta de criar uma nova ONU e que ele, sozinho, é o dono da ONU. Vocês viram a fotografia do que eles vão tentar fazer em casa? Um resort. Ou seja, derrubaram, mataram mais de 70 mil pessoas para dizer nós vamos agora recuperar a casa e fazer hotel de luxo. E o povo que morreu? E as pessoas pobres que estão lá? Vão morar onde? Falamos agora sobre o caso Master. Em um depoimento à Polícia Federal, o banqueiro Daniel Vorcaro confirmou que o plano de negócio do banco era baseado no Fundo Garantidor de Créditos. Quem tem mais informações é a Gabriela Veras, ao vivo, aqui de Brasília. Oi, Gabi, boa tarde, bem-vinda.
Oi, Pedro. Uma ótima tarde a você. Boa tarde a todos que estão aqui na nossa companhia. Isso, o depoimento que ele prestou à Polícia Federal no Supremo Tribunal Federal foi obtido pela CNN, essa transcrição dos esclarecimentos que ele prestou para os investigadores. E durante esse depoimento, ele defendeu que o plano de negócio do Banco Master era 100% baseado no FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, e que isso transcorria de acordo com a legislação e com as regras vigentes. E aí a gente explica para quem está nos acompanhando que a função deste fundo é garantir a segurança de correntistas, investidores, caso ocorra algum problema com o banco, assegurando ali a recuperação de depósitos e créditos realizados pela instituição. Além disso, o Vorcaro, dono do Banco Master, afirmou que foi excessivamente escrutinado pelo Banco Central, diz que foi uma posição tida como excesso por parte do Banco Central e que essa decisão do banco prejudicou o mercado financeiro e que poderia ser evitado. Esse depoimento, como eu disse, foi prestado aí aos investigadores da Polícia Federal nos últimos dias de dezembro, depois de uma determinação do ministro relator do caso lá no Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. E aí a gente relembra que o Banco Central anunciou a liquidação extrajudicial do Banco Master em novembro. Volto com você. Obrigado, Gabriela, pelas suas informações. Bom trabalho para você aqui em Brasília. O diretor-presidente do Rio Previdência, o Davis Marcon Antunes, foi exonerado pelo governador Cláudio Castro na sexta-feira. Isso depois de ter sido alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga as fraudes do Banco Master. A exoneração do presidente do Rio Previdência foi publicada nesta sexta-feira em uma edição extra do Diário Oficial do Governo do Rio de Janeiro. Davis Marcon presidia a autarquia desde julho de 2023. De acordo com a Polícia Federal, ele viajou para os Estados Unidos no dia 15 deste mês, portanto, dias antes da operação realizada ontem pela Polícia Federal. Como os agentes não encontraram Davis Marcon no imóvel dele em Botafogo, os policiais federais precisaram pular a cerca para cumprir os mandados de busca e apreensão. Na casa dele, os agentes apreenderam documentos, joias, R$7 mil em espécie, além de um carro de luxo blindado. Além de Davis Marcon, agora ex-presidente do Rio Previdência, a Operação Barco de Papel também cumpriu mandados de busca e apreensão contra ex-diretores de investimentos, o Pedro Leal e o Euquério Lerner. A operação da Polícia Federal mira 9 operações que foram feitas pelo Rio Previdência junto ao Banco Master. Operações que totalizaram quase R$1 bilhão em letras financeiras. O Tribunal de Contas do Estado fez um alerta em maio deste ano sobre esse risco em não diversificar os investimentos do fundo. O Rio Previdência, que faz o pagamento de mais de 235 mil aposentados e pensionistas do estado do Rio de Janeiro. Em nota, o Rio Previdência afirmou que todas as operações foram feitas dentro da legalidade e que não há risco para o pagamento de aposentados e pensionistas. A CNN ainda aguarda o posicionamento dos demais investigados nessa operação. O Gabinete de Segurança Institucional instalou grades de proteção ao redor do Palácio do Planalto um dia antes da chegada da manifestação do deputado federal Nicolas Ferreira a Brasília. O próprio GSI admite que a instalação ocorreu por causa da possibilidade de protestos em locais próximos à instalação presidencial. Ainda de acordo com o gabinete, as grades são usadas como uma medida de reforço conforme os protocolos de segurança. O ato está marcado para amanhã, quando Nicolas e um grupo de apoiadores devem chegar na capital federal depois de uma caminhada de 240 quilômetros. Essa mobilização foi batizada de Caminhada pela Liberdade e Justiça e critica a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro. 2 pessoas morreram após o desabamento de um edifício residencial em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. As vítimas são uma criança e um homem adulto. O homem e uma mulher foram resgatados com vida,
mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. A Prefeitura de Duque de Caxias alerta que ainda há risco de deslizamento de terra para os próximos dias, apesar da previsão de pouca chuva na região. As causas do desabamento serão investigadas. Nos Estados Unidos, mais de 9 mil voos foram cancelados por conta de uma tempestade de inverno. Cerca de 230 milhões de pessoas estão sob alerta por conta do mau tempo. Detalhes na reportagem de Mariana Janjaco. A tempestade de neve vem da região central dos Estados Unidos para a região leste e pode ser histórica, com o maior acúmulo de neve dos últimos anos. Aqui em Washington, por exemplo, a última vez em que a cidade registrou mais de 45 centímetros de acúmulo de neve foi em 1979, mas isso pode acontecer de novo agora, em 2026. Por isso, essa tempestade de neve pode ser sim histórica e por isso já há uma série de preparativos por aqui, pelo menos 16 estados em situação de emergência, já com recursos mobilizados para situações perigosas que infelizmente podem acontecer sim por causa dessa tempestade de neve. A principal preocupação é com a rede elétrica, o acúmulo de gelo e de neve nas torres de eletricidade, nos fios de eletricidade, podem fazer com que esses fios quebrem, porque a neve e o gelo pesam e aí isso pode deixar muita gente sem energia elétrica. Outra preocupação é com a neve nas ruas, é claro, as temperaturas aqui estão baixíssimas, muito abaixo de zero, e isso faz com que a neve demore mais, claro, para derreter e faz com que o gelo continue ali também, criando aquela camada que é perigosíssima, tanto para quem vai dirigir de carro quanto para quem vai andar, para quem vai se locomover a pé entre um lugar e outro. Por causa disso, as prefeituras costumam passar com caminhões jogando sal ou outros produtos que tentam derreter mais rapidamente essa neve, tentam trabalhar também os prédios, até as pessoas que moram em casa, sair tirando a neve das calçadas, justamente para diminuir o risco de qualquer acidente e para facilitar a locomoção mesmo das pessoas. Também muita gente já se preparou para não sair de casa, exatamente porque é tão difícil se locomover nesse fim de semana, então muita gente foi para o mercado para estocar comida. Os mercados já estavam com prateleiras vazias já na quinta-feira, filas enormes, todo mundo se preparando para ficar em casa nesse fim de semana, porque sair realmente vai ser muito difícil e os impactos dessa tempestade, na verdade, podem durar ainda durante toda a semana e por isso essa enorme preocupação aqui nos Estados Unidos nesse momento. De Washington, Mariana Janjaco. E a gente sai do frio americano para o verão brasileiro. O carnaval já está chegando e hoje, no Rio de Janeiro, o bloco Chá da Alice fez a estreia do circuito Preta Gil, que receberá ao todo 10 megablocos. Quem acompanhou tudo por lá foi o Kleber Rodrigues. No primeiro bloco a desfilar aqui na rua 1º de Março, no centro do Rio, quem se apresenta em cima do trio é a banda Sambei. A primeira roda de samba para o público LGBT+. Mais cedo nós tivemos a apresentação aqui da cantora Maria Antunes, do Babado Novo, e também do cantor Christian Chaves, da banda Rebeldes. Neste momento, segundo a prefeitura, a estimativa é de 50 mil pessoas participando do bloco Chama Alice. Essa é a primeira vez que o bloco se apresenta aqui no circuito de megablocos que homenageia a cantora Preta Gil, que infelizmente faleceu no ano passado. Em forma de homenagem, a prefeitura deu o nome aqui para o circuito de megablocos de Preta Gil. Amanhã tem mais megabloco na cidade do Rio de Janeiro. Quem se apresenta aqui na rua 1º de Março é a cantora Lecha, arrastando uma multidão. Também teve megabloco em São Conrado, na zona sul do Rio. E até o final do carnaval vai ser assim. A estimativa é de 8 milhões de pessoas em mais de 400 blocos que vão desfilar pela cidade do Rio de Janeiro. A capital fluminense, que é a capital do carnaval. Tá só começando, ainda tem muito carnaval pela frente. Essas foram as principais notícias do momento. Fique agora com o CNN Viagem e Gastronomia. A gente volta ao vivo às 6:45 da noite.
Pense bem, pense CNN. Até mais.